Enem 2007, questão diz o seguinte aqui pra gente. São indispensáveis a execução do programa mencionado acima, processos relacionados a metabolismo, autorreplicação e mutação, que podem ser exemplificados respectivamente por... Não necessariamente precisaria ler a questão, né? Então, basicamente, a questão está pedindo pra gente exemplos de algo relacionado ao metabolismo, autorreplicação e mutação. Vamos ver o programa. Todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações. A meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema, incluindo-se a duplicação do próprio programa ou, mais precisamente, do material no qual o programa está inscrito. Cada reprodução pode estar associada a pequenas modificações nesse programa. Tá certo. Vamos identificar aqui, então. O que a questão está falando pra gente? Ó, todas as reações químicas de um ser vivo seguem um programa operado por uma central de informações. A meta desse programa é a autorreplicação de todos os componentes do sistema, incluindo-se a duplicação do próprio programa ou, mais precisamente, do material. No caso, está falando aqui do DNA. Então, está falando aqui processo de replicação e duplicação do DNA. E quando ele fala cada reprodução pode ser associada a pequenas modificações, ele está falando de uma mutação que pode acontecer, então, no genoma, no material, no DNA, no caso. São indispensáveis a execução do programa. Então, para eu executar esse programa, para que ele possa funcionar, que é o processo, então, de replicação e duplicação do DNA. O que eu preciso? Né? São exemplificados. Letra A. Fotossíntese? Não. Fotossíntese não é indispensável para o processo de replicação e duplicação do DNA. Não são todos os organismos que fazem fotossíntese, somente autótrofos, aqueles que produzem o próprio alimento. Então, a fotossíntese é uma forma de eu conseguir produzir energia. Para que eu consiga fazer o processo de replicação ali do DNA, duplicação, eu preciso de energia e eu preciso consumir essa energia. O que todo organismo faz é respiração celular. Todos eles fazem respiração, certo? Agora, fotossíntese não são todos. Nós, animais, como seres humanos, nós não fazemos fotossíntese, fazemos respiração celular. As plantas também fazem respiração celular, tá? E aí, nesse processo ali, nós conseguimos, né, com gasto energético, ter a energia suficiente para fazer o processo de replicação. Respiração e alterações na sequência das bases nitrogenadas do código genético. Olha só, ele pediu um exemplo de metabolismo, um exemplo de autorreplicação e mutação. Respiração não é um exemplo de autorreplicação, é um exemplo de metabolismo. Então, olha só, fotossíntese é um exemplo relacionado ao metabolismo, respiração é um exemplo relacionado ao metabolismo, alterações na sequência das bases nitrogenadas é um exemplo relacionado aqui à mutação. Nesse caso, nós temos um erro aqui que ele pediu, autorreplicação. Nesse processo de autorreplicação, respiração não se encaixa como uma autorreplicação. Letra B. Duplicação do DNA. Duplicação do DNA envolve o processo de autorreplicação, tá certo? E aqui ele pediu do metabolismo. Então, a sequência que ele quer é metabolismo, autorreplicação e mutação. Pareamento de bases nitrogenadas. Pareamento de bases nitrogenadas envolve autorreplicação, aqui está correto, a gente está pareando, está duplicando. E digestão de constituintes dos alimentos, digestão não envolve o processo de mutação, tá? Mutação é ao acaso, ela é uma modificação na sequência ali das bases nitrogenadas, não tem a ver com digestão. Então aqui nós temos dois erros na letra B. Duplicação do RNA não é metabolismo, é autorreplicação, e digestão não é mutação. Letra C. Excreção de compostos nitrogenados. Olha, está relacionado a metabolismo, mas não está relacionado a esse programa, não é indispensável, né? Assim como fotossíntese não é indispensável ali, são só alguns organismos que fazem, excreção de compostos nitrogenados são só alguns organismos que fazem. Respiração celular é indispensável, só que não faz parte ali do metabolismo, não faz parte ali da autorreplicação, faz parte do metabolismo. Digestão de constituintes também está errado, porque não faz parte de mutação. Ele quer um exemplo claro, tá? Olha só, ele quer um exemplo de metabolismo, autorreplicação e mutação. Letra D. Respiração celular é indispensável para a execução do programa. Todo organismo ele vai fazer o processo de respiração, tá? E está relacionado ao metabolismo. Duplicação do DNA é indispensável, duplicação do DNA, execução do programa, e é relacionado à autorreplicação, tá? Então a gente precisa fazer duplicação do DNA e alterações na sequência de bases nitrogenadas do código genético. Isso é o que significa mutação. Você fazer uma alteração, ela pode ser ao acaso, pode ser provocada também, mas é uma alteração na sequência de bases nitrogenadas do código genético. Você não sabe muito bem, o DNA ele tem bases nitrogenadas que são adeninas, timina, guanina, citosina, elas ficam pareadas. Quando a gente modifica essas conexõezinhas ali, a gente está modificando o código, está modificando ali o genoma, não o código genético é universal, está modificando ali a sequência, né, das bases
nitrogenadas e provocam uma mutação. Letra E, fotossíntese. Fotossíntese não é indispensável, então por isso que está o erro aqui, não são todos os organismos que fazem. Duplicação do DNA é correto, excreção de compostos nitrogenados não é mutação e também não é indispensável. São só alguns organismos que fazem excreção dos compostos nitrogenados. Então, assim, uma questão do Enem mais antiga. Concordo contigo, talvez agora você pensando, nossa, uma questão específica com vários termos, talvez não sabia muito desses termos, parece difícil de interpretar, mas é uma questão que você tem que fazer por eliminação, você tem que pensar nas alternativas e ver qual combina e qual a resposta mais direta para o que a questão está pedindo. Então ela pede algo que é indispensável para o funcionamento de um programa e relacionado a metabolismo, autorreplicação e mutação. Somente a letra D responde corretamente na ordem do que foi apresentado e de forma indispensável. Então, por eliminação. Mais uma vez, se você não sabia essa questão, não sabia como responder ela, não tinha entendido ela direito, agora você já entendeu. Se tiver alguma dúvida, você deixa nos comentários aí que a gente te ajuda. O gabarito dessa questão é justamente letra D.